Agora vamos passar ao sistema de numeração hexadecimal. E o que a gente consegue observar aqui, né? No sistema de numeração hexadecimal, eu tenho agora 16 símbolos ou 16 dígitos. Por ter 16 símbolos ou dígitos, nós temos então um sistema de representação que é base 16. Esses dígitos ou símbolos, eles são os dígitos ou números de 0 até 9 e as letras de A até F. Então, de 0 a 9, de A até F, eu tenho ali os meus 16 símbolos. Assim como os outros dois, ou seja, o sistema de numeração decimal ou binário, o sistema de numeração hexadecimal também é um sistema posicional, ou seja, a posição em que esse dígito ocorre importa para a representação daquele número. Esses dígitos ou letras de A até F equivalem aos valores decimais que vão do 10 ao 15. Ou seja, a letra A equivale em decimal ao 10, a letra B equivale em decimal ao 11, até o F, que equivale em decimal ao 15. O que a gente consegue perceber aqui, né? Que um dígito hexadecimal ele contém ou corresponde a 4 bits. Nessa tabela aqui embaixo, eu trago para vocês qual seria a representação equivalente, né? Então, bastante direto. O 0 em hexadecimal também é o 0 em decimal, que no contexto binário seria 0000. O 1 no hexadecimal é o próprio 1 no decimal, que no contexto binário viraria 0001. E assim vai indo até o 9. Então, o que nós temos aqui? O 9 em hexadecimal vira 9 em decimal, que vira no binário 1001. O A no hexadecimal representa o 10 no decimal e no binário 1010. E assim vai indo até a letra F. Então, F no hexadecimal vira o 15 no decimal, que vira o 11 no binário. Então, qual que é o ponto-chave aqui? Hexadecimal, então base 16, nós consideramos como símbolos do 0 até o 9 e do A até o F, e cada símbolo desses é representado ou corresponde a 4 bits no sistema binário. Então aqui eu trago um exemplo, e esse exemplo ele nos pede para converter um número representado na base hexadecimal, então por isso aqui o 16, para uma representação decimal. E para fazer isso, eu peço que vocês recordem daquele conceito de representação como uma soma de potência ali, da potência em função daquela base que nós estamos utilizando. Nesse caso aqui, a base nossa é o 16, o primeiro dígito estaria na posição 0, o segundo dígito na posição 1 e o terceiro dígito na posição 2. Com isso, o que a gente consegue concluir? Que o nosso x, ou seja, o nosso número na representação decimal, seria igual ao primeiro dígito, que é 2, vezes a base, que é 16, elevado aqui à potência, que representa a posição que aquele dígito ocorre. Então, seria a posição 2 aqui. Mais o A vezes o 16, que é a base, na potência ali de 1. Mais o F vezes o 16, que é a base, na potência de 0. Aí, vale lembrar que a conversão de A para a base decimal é 10, B para a base decimal é 11, até o F para a base decimal, que é o nosso 15. Então, o que nós teríamos aqui? Que o A equivale a 10 e o F aqui equivale a 15. 16 elevado a 0 é 1. 16 elevado a 2 vai ser 256. Então, nós teríamos 256 vezes 2, que vai ser 512, mais 10 vezes 16, daria 160, mais 15 vezes 1, que é o próprio 15. Isso aqui vai produzir 687 na base 10. Nesse exemplo seguinte, a ideia é converter esse 214, que está na base 10, ou seja, a base decimal, para uma representação hexadecimal, ou seja, para a base 16. Como expressar esse 214 em potências de 16 vai ficar difícil,
fica mais fácil pegar esse 214 e ir fazendo divisões sucessivas, levando em conta que a base agora é 16, ou seja, a base de destino que nós queremos representar é 16. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Pegar o 214, vamos dividir isso aqui por 16 e vamos ver o que vai dar como resultado. Mais um resto, 6. Aí, nós pegamos esse 13 e dividimos por 16. E isso vai resultar em 0 mais um resto de 13. Logo, o que nós temos então? Que esse 6 aqui representa o nosso último dígito hexadecimal, então seria 6 na base 16, e esse 13 representa o dígito mais significativo. Então seria o A seria o 10, o B seria o 11, o C o 12, o D seria o 13. Logo eu teria então D6. Com isso, nós podemos então concluir que 214 na base 10 equivale a D6 na base 16. Então está aqui a nossa representação de decimal para hexa. Aqui eu deixo o desenvolvimento passo a passo, caso vocês queiram conferir, mas a princípio é isso que a gente acabou de desenvolver. Nesse outro exemplo, nos é pedido para converter 423 na base 10 para hexadecimal. O desenvolvimento é exatamente o mesmo que a gente acabou de fazer, ou seja, vai aplicando divisões sucessivas aqui, levando em conta a base. Nesse caso, como nós estamos querendo ir para a base hexadecimal, então seria a base 16. Né? Pegamos então 423 na base 10, vamos dividir por 16 e vamos começar a desenvolver isso aí. Vai dar alguma coisa do tipo 26 mais um resto de quanto? De 7. Depois a gente pega esse 26, divide por 16 novamente, isso aí vai dar 1, com um resto de 10. Podemos agora pegar esse 1 e vamos fazer a divisão de novo por 16. Isso aqui vai dar 0 mais resto 1. Logo, o que nós temos aqui? Nós temos que o dígito menos significativo agora é esse 7, que está aqui. Então, LSD. O próximo dígito seria esse 10. O 10, na representação hexadecimal, ele vira o A. Então, está aqui, letra A. E esse 1 que sobrou aqui vai virar o próprio 1 que nós temos. Né? Então, o nosso número representado na base hexadecimal seria 1A7. Logo, o que a gente consegue concluir aqui? Que 423 na base 10 é igual a 1A7 na base 16. Então tá aí. O que é importante lembrar? Quando eu estou fazendo conversão de base, eu sempre vou fazendo divisões sucessivas, levando em conta qual a base que eu estou querendo obter ali no destino. Nesse caso, a base de destino é hexa, divide por 16. Caso fosse uma base binária, base de destino, divide por 2. Octal, divide por 8. E assim por diante. O objetivo dessas divisões sucessivas é obter, ao final, 0, resto, alguma coisa. Esse 0 indica que as divisões sucessivas chegaram ao fim, e esse resto seria o dígito mais significativo daquela representação que você está obtendo agora. Então aqui eu deixo o resultado, mas é esse procedimento que a gente acabou de fazer também. Beleza. E se eu quisesse converter de binário para hexadecimal? O que é importante lembrar? Lembrar que cada dígito hexadecimal carrega ou corresponde a 4 bits. Logo, se eu tenho um número qualquer, então nós temos aqui um número qualquer, representado já usando a representação binária, para chegar em hexadecimal, o que eu faço? Agrupo de 4 em 4 bits. Então, está aqui os primeiros 4 bits, depois eu conto mais 4, está aqui os próximos 4 bits. E se necessário for, para completar 4 bits, eu preencho com 0 aqui à esquerda. Então, olhando para os primeiros dígitos aqui, para os primeiros 4 bits, o que nós temos? Nós temos que esse número aqui representa o 6, enquanto esse 1010 seria o decimal 10, que no caso hexadecimal vira a letra A, e esses últimos 4 bits aqui mais à esquerda
seriam o nosso número 3, que em hexadecimal é a mesma coisa. Logo, eu consigo sair do binário para o hexadecimal de forma bastante direta, fazendo o quê? Agrupando da direita para a esquerda, de 4 em 4 bits, e reconhecendo que 4 bits daqueles ali representam um dígito hexadecimal. Então, nós temos aqui os primeiros 4 que representam 6, os próximos 4 que representam o A, e os próximos 4 aqui representam o 3. Logo, estaria aqui a conversão direta de binário para hex. A ideia de usar essa representação em hexadecimal é que fica mais fácil a gente escrever. Observem que no caso binário eu teria que escrever ali vários dígitos. Posso cometer algum erro ali enquanto eu estiver passando 1 e 0. Enquanto que no caso hexadecimal eu precisei apenas escrever 3 dígitos, que seria o 3 a 6. Então a chance de eu cometer algum erro enquanto eu estiver manipulando isso, no papel, por exemplo, é menor. Mas é só uma forma de representação da mesma coisa, ou seja, do mesmo número em si. E como é que eu faço a conversão de hexa para binário? Então, lembrando que cada dígito hexa corresponde a 4 dígitos binários, basta então converter individualmente cada dígito hexa no seu equivalente binário. Ou seja, se eu tenho 3 a 6, cada dígito desses vira 4 dígitos binários, então o 6 seria o 0, 1, 1, 0, o A seria 10, 10 e o 3 seria o 0, 0, 1, 1. Pronto, está feita a conversão. Então veja aqui, do binário para o hexa é direto, do hexa para o binário também é direto, ou seja, são conversões bastante simples e por isso acaba se utilizando fortemente essa representação hexadecimal quando a gente vai manipulando números. Obviamente que o computador internamente usa representação binária, mas a ideia do hexa, para nós, na nossa manipulação, é que a gente tenha menos chance de cometer algum erro enquanto a gente estiver transcrevendo ali alguma equação ou algum número. E como é que eu faço a contagem em números hexadecimal? O resumo é bastante simples. Cada dígito ele vai ser incrementado de 1 ou acrescido de 1, indo do 0 até o F. Então vamos pensar aqui numa sequência qualquer. Vamos começar no 38 aqui, né? Então nós temos 38 na base 16, vamos somar 1. Então do 38 eu passo para o 39 na base 16. Quando eu somo 1 de novo, o que eu tenho? Eu tenho 10. O 10 vira a letra A. Então está aqui, do 9 passou para o A. Então eu teria 3A na base 16. Somei mais 1. Do A eu vou para o B. Então eu teria 3B na base 16. Do B eu vou para o C. 3C na base 16. D, E, F. Até aqui sem problemas. Quando eu somo mais 1, o que acontece? Esse último dígito, que seria o F, ele estoura, né? Ou seja, eu volto para o 0 e eu somo 1 no próximo. Então, eu zero essa posição, ou seja, a posição do F agora ela vale 0, ou seja, eu reiniciei a contagem e somo 1 na posição seguinte, ou seja, 3 mais 1 agora vira 4. E aí eu sigo. Somo 1 na última posição, 41, 42, 43, 44 e assim a vida vai seguindo. Se eu tivesse mais dígitos, o raciocínio é exatamente o mesmo. Vamos pensar aqui, no nosso caso, no 6F8. Né? Somei 1 na última posição, do 8 virou 9. Então é 6F9. Somei mais 1, do 9 eu passo para o 10. Então o que acontece? 6FA. Afinal de contas, o A representa o meu 10 no contexto hexa. Depois do A eu vou para o B, para o C, para o D, para o E e para o F. Então eu tenho 6FF. Quando eu somo 1 aqui na última posição, eu reseto, 15 mais 1 vira 0, logo eu teria 0 na última posição e vai 1 para o próximo, ou seja, vai somar mais 1 nesse F aqui. 15 mais 1 vira 0, então eu teria 0 nessa próxima posição de novo e vai mais 1 no próximo, ou seja, eu teria que somar 1 no 6, logo eu teria a posição 700. E aí vai 701, 702... e assim por diante, tudo na base 16 aqui. Então a ideia aqui é o quê? É só lembrar que se eu estou somando em hexadecimal, quando eu chego no dígito 9 e incremento 1, ele torna-se A. Depois B, C, D, E e F. E aí quando eu somo 1 no F, ele reseta
vira 0 e vai 1 para o próximo dígito. É simples assim. Agora a pergunta é, com D dígitos hexadecimais, quantos números diferentes eu posso representar? Então, eu posso representar 16 elevado a D números diferentes. Ou seja, isso equivale a representar do número 0 até o número 16 elevado a D na menos 1, se for pensar no contexto decimal. Ou, no caso hexa, seria do 0, 0, 0 até o F, F, F. E aqui eu teria D dígitos. Então, qual que é o ponto aqui, né? O ponto é que, desde lá do início, no caso dos sistemas decimais, a gente percebe que com Dzão dígitos, nós conseguimos representar 10 elevado a Dzão números. Depois nós passamos para o caso binário. A nossa base agora é 2. Nós conseguimos representar 2 elevado a Dzão números. Depois a gente passou agora para o caso hexadecimal. Então nós conseguimos representar 16 elevado a Dzão números. Então, qual que é o ponto aqui? O ponto é que é sempre a base elevada ao número de dígitos, o número de valores que a gente pode representar. E esses valores estão na faixa do 0 até B elevado a Dzão menos 1, por exemplo. Então, ok, aqui eu deixo só para relembrar, é importante só destacar que isso aqui é na base 10, né? Então do 0 até o 16 elevado a D menos 1. Quais seriam as vantagens do sistema de numeração hexadecimal? Ele é usado como uma representação compacta de sequências binárias, porque ao invés de eu escrever aquele monte de uns e zeros, eu consigo agora representar o mesmo número binário, só que usando um número menor de dígitos. E com isso, a chance de eu cometer algum erro enquanto eu estiver transcrevendo isso no papel é menor. Pensa que, no caso de computadores, por exemplo, 64 bits, nós estamos lidando com sequências muito longas, ou seja, sequências binárias de 64 dígitos. E ficar transcrevendo isso no papel enquanto estiver manipulando ou montando algum programa acaba ficando um tanto complexo. Então, nesse sentido, é mais prático, mais usual a gente adotar a notação de hex, mas é só uma forma de notação, para operar com esses números. Afinal de contas, ela é mais conveniente e menos propensa a erros. Então, para resumir aqui o conceito, nós temos que os números decimais são utilizados pelos humanos, os sistemas digitais utilizam o número binário e o sistema de numeração hexadecimal ele tem por objetivo facilitar com que os humanos lidem com números binários. Então esse é o resumo da ópera aqui. Para fixar essa ideia, nos é pedido nesse exemplo para converter o número 378 na base 10 em um número binário de 16 bits utilizando a numeração hexadecimal. Então, o que nós teríamos que fazer aqui, né? Se a gente quisesse ir direto para o número binário, qual seria o caminho? Pegar o 378, vai realizando divisões sucessivas por 2 e vai coletando o resto do bit menos significativo até o bit mais significativo. Por outro lado, utilizando o sistema de numeração hexadecimal, ao invés de dividir por 2, a gente divide por 16. A ideia é o quê? É que a gente realize menos divisões no caminho, até chegar à nossa representação. Então, como que a gente vai fazer isso? 378 na base 10, vamos dividir por 16, isso aqui vai ser igual a, vai dar 23 mais um resto de 10. Aí, nós pegamos esse 23, dividimos novamente por 16, isso aqui vai dar 1 mais um resto da diferença, que seria 7. Aí, eu pego agora esse 1, divido por 16 novamente, vai dar 0 mais um resto de 1. Então, a ideia aqui é o quê? É que eu consigo observar que o primeiro resto seria o dígito menos significativo, ou seja, o nosso LSD. 10 vira letra A no hexadecimal, que nós temos aqui. 7 é o próprio 7 em hexadecimal e o 1 também é o próprio 1 em hexadecimal. Então, 378 na base 10 é igual a 17A na base 16. Beleza. Como é que eu chego agora na representação binária? Para chegar na representação binária, o que a gente sabe? A gente sabe que
cada dígito hexa corresponde a 4 dígitos binários. Logo, o que eu posso concluir aqui? Eu posso concluir que 7A na base 16 pode ser expresso como o A aqui viraria 10, 10. O 7 na representação binária tem que escrever ele como sendo 4 bits. Então eu teria aqui 0, 1, 1, 1. E o 1 aqui, representado usando 4 bits, seria 0, 0, 0, 1. Logo, o que eu consigo concluir? Eu consigo concluir que a representação binária desse 378 é essa sequência aqui de números binários. Então seria 0, 0, 0, 1, 0, 111, 10, 10. Então eu teria aqui alguma coisa como 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 10, 10, na base 2. Só que o enunciado pede para representar como um número binário de 16 bits. Quantos bits nós temos aqui? 4, 8, 12. Ou seja, faltam 4 bits. Para completar, ou seja, para produzir os 16 bits, o que nós vamos fazer? Preencher isso aqui com 0. Então, 0, 0, 0, 0. Pronto. Então, nós temos agora os nossos 16 bits, que representam o nosso número decimal, 378. E para chegar nessa representação, o que a gente fez é, primeiro converte para hexa, que fica fácil, a gente tem que dividir poucas vezes por 16, e depois pega cada dígito em hexadecimal e lembra que cada dígito corresponde a 4 binário. E com isso você consegue montar de forma direta ali o número binário. Aqui eu deixo passo a passo, mas acho que já ficou bem entendido ali o contexto, né? Antes da gente seguir adiante, eu trago aqui um resumo das conversões, só para fixar esses conceitos, né? Então vamos lá. Se eu quero realizar a conversão de binário para hexadecimal, ou seja, da base 2 ou da base 16 para decimal, que seria a base 10, nós podemos utilizar a soma de peso de cada dígito. Ou seja, se eu tenho um número qualquer composto por dzão dígitos, então vamos pensar aqui d de n até d de 0, e esse número está representado na base 2 ou na base 16, e eu quero chegar na base 10, bastaria pegar o d de n vezes b elevado a n, mais os outros termos, d de 0 até b elevado a 0. Com isso, o que eu acabo obtendo como resultado aqui é uma representação na base 10. Então fica fácil. Se a base for 16, basta colocar 16 no lugar do b. Se a base é 2, ou seja, binário, basta colocar 2 ali no lugar do b. Se eu quero ir de uma representação decimal, ou seja, base 10, para chegar em uma representação binária ou hexa, ou seja, 2 ou 16, eu faço divisões sucessivas, seja por 2 no caso binário, ou por 16 no caso hexadecimal, reunindo os restos da divisão. E eu sei que eu tenho que parar a divisão quando aquele resultado da divisão produzir 0. Ou seja, eu venho lá fazendo os restos e no final eu vou dividir algum número, por exemplo, sei lá, 2 por 16, e isso vai produzir 0 resto 2. Ou seja, é impossível obter um valor inteiro aqui dessa divisão. Eu sei que nesse momento, ou seja, quando eu obtenho aqui o 0, eu sei que eu cheguei ao final da divisão, e esse é o último valor do resto que eu preciso levar em conta, ou seja, esse é o meu MSD, meu dígito mais significativo. Se eu quero ir de binário para hexa, ou seja, base 2 para base 16, basta agrupar os bits em grupos de 4. Afinal de contas, eu sei que um dígito hexa corresponde a 4 bits binários, né? 4 dígitos binários, ou seja, 4 bits. Então, basta ir agrupando de 4 em 4. Se eu quero sair do hexadecimal, que é a base 16, e ir para o binário, que seria a base 2, basta representar cada dígito hexa em 4 bits equivalentes. Ou seja, basta lembrar que um dígito hexa, vou pensar aqui no caso, seria o A na base 16, ele equivale, no caso binário, ao 10, 10. Então, cada dígito hexa corresponde a 4 dígitos binários. Então, bem direto ali as conversões. E um ponto importante é que se a gente quer muitas vezes chegar na representação binária de um número, faz mais sentido primeiro converter ele para hexadecimal, especialmente se for um número muito grande.
e depois pegar esse número grande e converter dígito a dígito na representação binária.